Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 19, 28 de março de 1926. Conviver no querer divino, todos os bens ficam concentrados na alma. A finalidade primária da redenção foi o Fiat divino. Tendo recebido a Santa Comunhão, estava chamando a todos, a minha rainha, a minha mãe rainha, aos santos, ao primeiro homem Adão, com o séquito de todas as gerações, até o último homem que virá sobre a terra, e além de todas as coisas criadas, a fim de que todos junto comigo, prostrados à volta de Jesus, adoremo-lo, abençoá-lo e amá-lo. Adorar, para a gente abençoar, adorar e amar. A fim de que a Jesus nada lhe faltasse em torno de todas as obras que saíssem das suas mãos. Nenhum só coração que pulsasse, nenhum sol que resplandecesse, nem a vastidão do céu azul adornado de estrelas, nem o mar que murmura, nem sequer a pequena flor que eleva seu perfume, tudo e a todos gostaria de concentrar em torno de Jesus sacramentado, a fim de que lhe rendessem as honras devidas. Seu querer me fazia tudo presente, como se tudo fosse meu. E eu queria dar tudo a Jesus. Agora, enquanto fazia isto, parecia-me que Jesus era feliz ao olhar todas as gerações e as suas coisas em torno dele, e estreitando-me a si, disse-me: minha filha, como estou contente ao ver em torno de mim todas as minhas obras. Sinto-me restituir a alegria, a felicidade que lhes dei ao criá-las. E eu lhes retribuo com nova felicidade. Este é o grande bem que contém e leva a minha vontade. E em quem vive nela, concentra os bens de todos nela. Porque a minha vontade não há bem que não leve e vincula a alma a todos e a tudo o que a ela pertence. Assim que se a criatura não se houvesse subtraído do meu querer, eu devia encontrar a todos em uma, e a cada uma em todos. Os bens, a luz, a força, a ciência, o amor, a beleza, deviam ser comuns a todos. Não devia haver nem teu nem meu, nem na ordem natural, nem na ordem espiritual. Cada uma das criaturas poderia tomar quanto quisesse. Símbolo do céu, do sol, devia ser a vida humana em minha vontade. Que todos podem tomar a luz por quanto queiram, sem que a nenhum lhe falte, mas como se subtraiu de minha vontade, os bens, a luz, a força, o amor, a beleza ficaram divididos e como incompletos entre as criaturas. Por isso não houve mais ordem, nem harmonia, nem verdadeiro amor, nem para Deus, nem entre eles. Ó, se o sol pudesse ser dividido em tantos raios, separando-se do centro da luz. Estes raios solares acabariam se tornando trevas. E o que seria da terra? Certamente nenhum poderia ter tido mais uma luz toda sua e toda para si. Assim foi da minha vontade. O homem, ao subtrair-se dela, perdeu a plenitude dos bens.
a plenitude da luz, da força, da beleza. E por isso foi obrigada a viver com privações. Por isso, sê atenta. Teu viver e meu querer seja contínuo, a fim de que tu contenhas tudo e eu encontre a todos em ti. Nossa, então Peraí, vamos lá. Tem a ver com o que a gente estava falando agora Só vou começar, vou introduzir esse trecho aqui, fazer uma introdução só dessa meditação, que é o trecho da escolinha, do estudo da escolinha da Divina Vontade, mas tem a ver esse trecho com o que a gente está falando agora na comunidade, lá no grupo, sobre Jesus ser o primogênito, né? Jesus está esclarecendo o que significa ele ser o primogênito. E aí tem um texto que eu vou ler o texto que a Aline colocou. Ele está falando aqui sobre a Luísa está colocando em torno dele todos os bens, todas as criaturas, toda a criação em torno de Jesus, para adorar, abençoar e amar Jesus. E aí ele estava justamente explicando que tudo foi feito para ele, tudo é dele, tudo, o Pai fez tudo para ele, deu o reino do céu e da terra para ele. Né? Então, e aí ele está falando aqui para a Luísa que quem vive na divina vontade, quem entra no âmbito da divina vontade, do reino da divina vontade, tudo é comum. Você também se torna herdeiro de tudo e pode colocar tudo em torno dele. Não tem mais meu e seu. Tudo que é dele é seu. Tudo que foi criado também é seu. Mas vamos entender primeiro o que é o trecho que Jesus colocou lá para a gente ler. Jesus fala assim, por que tudo é dele, né? Não, ele está explicando por que ele é o primogênito de todas as criaturas. Porque na ordem natural, quem nasceu primeiro aqui na Terra não foi Jesus, foi Adão. Mas por que Jesus é chamado de primogênito? Primogênito dentre os mortos, o primogênito. Por que ele é o primeiro? Se ele nasceu depois de 4.000 anos, né? No âmbito aqui terreno, ele nasceu depois de 4.000 anos. Adão nasceu primeiro, mas ele é o primogênito. Aí ele falou, já disse uma vez, explicando o Apocalipse de João, como sou o primogênito de todas as criaturas. Primogênito, porque ele veio primeiro do pensamento do Pai, antes que qualquer outra coisa estivesse nos universos celestes e planetários. Então, no pensamento do Pai, ele é o primeiro. E o que importa não é o que acontece aqui no âmbito, não é aqui na Terra. No pensamento do Pai, ele é o primeiro. Porque veio primeiro do pensamento do Pai, antes de qualquer outra coisa estivesse nos universos. Antes de criar os universos, os planetas, ele já existia. Ele já existia antes de tudo. Primogênito, porque nasceu primeiro da linhagem de Adão. Primogênito, porque nasceu primeiro da linhagem de Adão, assim como, segundo a vontade do Pai, os filhos do homem deveriam ter nascido, com procriação sem sentido e sem dor. Ele é o primeiro a cumprir a vontade do Pai, de ter nascido sem dor. Né? Essa era a vontade do Pai, então, que todos nascessem como Jesus nasceu. Todos deveriam ter nascido com procriação sem sentido e sem dor. Ele foi o primeiro a nascer segundo a vontade do Pai e não segundo a vontade da carne. Ele foi o primeiro a nascer segundo a vontade do Pai. Ao herdeiro, que é sempre o primogênito, é dado o domínio sobre todas as coisas do Pai. E o Pai, pelo deleite, que é o primeiro a vir de seu amor, faz todo o esforço e sacrifício para aumentar os bens e o poder de seu primeiro filho,
destinado a levar o nome da linhagem. Então, tem a ver também com essa... É porque, assim, às vezes a gente não consegue entender quando ele fala aqui de herdeiro, né? De herdeiro ao herdeiro, que é sempre o primogênito. Quando a gente pensa que na terra, não é assim, às vezes a gente pode ficar confuso com isso que Jesus está falando. Porque hoje, no direito, né? Eu não sou advogada, mas quem é advogado pode explicar melhor. Na questão de herança mesmo, herança. Como ele está falando aqui de herança, na questão de herança, aqui na terra, não é só o filho primeiro. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. A minha herança vai ser dividida igualmente entre os 2. Né? Hoje o direito é assim, divide entre os 2 igualmente. Não é só o primeiro que vai ter o domínio sobre todas as coisas nossas, né? Vai ser dividido. A herança vai ser dividida. Mas eu acho que na época lá dos judeus, não era assim. Lá para eles tem essa questão da herança ficar para o primeiro, ao herdeiro, que é sempre o primogênito, o primeiro dos filhos, é dado o domínio sobre todas as coisas do pai. Por isso que tem sempre na Bíblia, quando a gente tem que lembrar da Bíblia, o que fala na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente, a questão lá do Isaac, do Esaú e do Jacó, que um vendeu a primogenitura para o outro. Então tem que lembrar daquela história lá. O Esaú vendeu a primogenitura dele. Ele nasceu primeiro. Eles eram gêmeos, deixa eu ver se eu lembro direito. Eles eram gêmeos, só que teve um que nasceu primeiro. Mesmo sendo gêmeos, sempre tem um que nasce primeiro. E aí, toda a herança do pai, quem ia ficar com tudo do pai, ia dominar, ia administrar os bens do pai, era o primeiro. Só que o segundo, ele vendeu por um prato de lentilhas a herança dele. Ele abriu mão da primogenitura, da bênção do pai, da herança do pai, por causa de um prato de lentilhas. Ele estava com fome. Aí ele chegou, o Jacó, se eu errar o nome, me perdoe, porque eu confundo nessa história, mas eu acho que é Esaú e Jacó mesmo. O Esaú estava com fome e o Jacó falou assim: eu tenho aqui um prato de lentilha com cordeiro, eu te dou se você vender a primogenitura para mim. E ele vendeu. Ele falou: tá bom, pode pegar. Então ele agiu pela carne, né? Ele abriu mão da herança por causa disso. E aí tem toda aquela meditação que faz, né? Que ele abriu, é a mesma coisa da gente, quando abre mão por uma besteira, por um apego na terra, a gente abre mão da herança eterna. A gente abre mão da herança eterna para poder viver uma vida aqui passageira, para ter um prazer momentâneo. Abre mão de uma herança eterna, de algo que é eterno. A mesma coisa o Esaú, ele abriu mão para satisfazer a fome dele naquele momento. Ele abriu mão de algo que seria, né, a herança do pai. E aí, então, é por isso que Jesus fala do herdeiro, né? O herdeiro, que é sempre o primogênito, o primeiro dos filhos, é dado o domínio sobre todas as coisas do pai. E o pai, pelo deleite, pela satisfação, que é o primeiro a vir de seu amor, o primogênito é o primeiro a vir do amor do pai, faz todo o esforço e sacrifício para aumentar os bens e o poder de seu primeiro filho, destinado a levar o nome da linhagem. Então o filho tem essa herança de levar o nome da família. Aí Jesus continua falando: a mim, herdeiro, primogênito do Santo Pai, o Pai deu, sem sacrifício e esforço, um reino infinito que abrange a terra e o céu.
composto de criaturas espirituais e criaturas terrestres, compostas de infinitas vidas, todas criadas perfeitas por Deus, Pai e Criador. Então, o Pai criou tudo para Jesus, o primogênito. O primogênito tem a herança de tudo. Então, Jesus é o primogênito, tem a herança de tudo. E ele herdou tudo que o Pai criou. A minha herdeiro primogênito do Santo Pai, o Pai Deus, sem sacrifício e esforço. Um reino infinito que abrange a terra e o céu, tudo que tem na terra, tudo do céu, composto de criaturas espirituais e criaturas terrestres, compostas de infinitas vidas, todas criadas perfeitas por Deus, Pai Criador. Deus Pai Criador. Peraí. Que são vidas de estrelas e planetas girando pelos campos dos céus, e cantores com sua vida eterna, rápida e brilhante o louvor das esferas a Deus. São vidas de bichos pequeninos ou grandiosos, cantando, mudos, voando, rastejando, correndo, correntes, muito fortes, muito delicadas, vidas que parecem pedras e vidas que parecem flores, e que te dão carne, asa, canto, socorro, lã, mel, que fecundam flores distantes, que carregam e semeiam sementes ainda mais distantes, que limpam as águas e os torrões. São vidas vegetais que lhe dão sombra, deleite, comida, fogo, mobília, tudo é dele. Toda a criação, cada pequenino inseto até todos os animais, tudo, o céu, tudo que tem na terra, tudo que tem no céu. São vidas minerais que fornecem as substâncias necessárias. São vidas microscópicas e não sem razão de ser. E todos foram criados perfeitos e dados a mim por meu Pai, como súditos do Rei, para quem todas as coisas foram feitas. Então, tudo foi feito para Ele. São as vidas perfeitas dos seres angélicos, que são meus súditos espirituais, adorando um sinal meu, que para eles é uma ordem posta em prática pelo amor que os estimula. São vidas que atingiram a perfeição por mim e sua boa vontade, e que, tendo ascendido ao céu de onde vem, constituem minha corte eterna. Agora ele está falando das almas, né? São vidas, agora as almas que foram dadas a ele, vidas que atingiram a perfeição por mim e sua boa vontade. Então as almas atingem a perfeição por vontade, pela boa vontade delas e pelos méritos de Jesus. Tendo ascendido ao céu de onde vem, constituem minha corte eterna. Então os santos lá do céu constituem a corte eterna. São as vidas criadas para a geração contínua por meu Pai e os santos da terra também, todas as almas. São vidas que atingiram a perfeição por mim e sua boa vontade, que, tendo ascendido ao céu de onde vem, constitui minha corte eterna. São as vidas criadas para a geração contínua por meu Pai. As almas destinadas a vitalizar a carne concebida na terra, que por mim obterão a cura da mordida hereditária de Satanás e devolverão as aceitações ao Senhor Deus Todo-Poderoso, futuros cidadãos do meu reino. São vidas criadas para a geração contínua por meu Pai. As almas destinadas a vitalizar a carne concebida na terra, a dar vida de novo a essa carne que foi corrompida, que por mim obterão a cura da mordida hereditária de Satanás. A gente é curado da mordida hereditária do pecado original por Jesus. E devolverão as aceitações ao Senhor Deus Todo-Poderoso, futuros cidadãos do meu reino. Para minha glória e minha alegria, o Pai tudo criou. E como imã divino atraio para mim todas as coisas criadas que me reconhecem por aquele por quem tem vida. Para minha glória e minha alegria, o Pai tudo criou. Tudo que foi criado foi para a glória de Jesus e para a alegria e glória de Jesus. E como imã divino, atraio para mim todas as coisas criadas, que me reconhecem por aquele por quem tem vida.
reconhecem Ele como Criador. Então, depois eu continuo o estudo. Vou continuar depois desse texto, ler esse texto no próximo vídeo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.